Graça e paz, amados irmãos, santos no Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo aí que eu tenho certeza absoluta que só há de acrescentar a vossa fé, só há de abrir o vosso entendimento para que compreendais a verdade e também servirá de imunização contra as falsas doutrinas, as heresias que têm sido pregadas hoje e aceitas como se fosse uma verdade, baseadas em versículos isolados, como sempre. Essa é a tática de Satanás, né? O que é o engano? O que é a mentira, né? Muitos pensam que a mentira é algo criado do nada. Não. O diabo sempre tem como base a palavra de Deus para que por meio da distorção possa implantar falsos entendimentos nas pessoas. E isso acontece desde antes do Messias, né? Então, por meio do Espírito Santo, estou hoje aqui para trazer uma palavra que venha vos dar esclarecimento para que não caiais em mais uma cilada do diabo, né? Na mentira contada aí pelos seus discípulos, pelos falsos profetas. Amém, meus amados? Antes de mais nada, eu venho pedir aos irmãos a vossa colaboração, que vocês possam contribuir conosco com os seus dízimos, com as suas ofertas, através do Pix, no número do CPF, né? Você pode contribuir aí pelo CPF 185-183-398-63, ou pelo Pix no celular no 11 98679 6974. Não deixe de contribuir, saiba que a vossa colaboração será retribuída por Deus, muito mais do que você pensa ou imagina. Você será abençoado, seus negócios irão bem, haverá fartura na sua casa, porque você estará cumprindo um mandamento do Senhor, que é o mandamento do dízimo. Lembrando que a transgressão do mandamento, da lei, é o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E Cristo foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados. E sendo este um mandamento, o do dízimo, significa que lá também ele cumpriu o sacrifício pelos desobedientes neste mandamento também. Saibam disso, tá bom? Isso é questão de inteligência. Bom, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. O tema hoje que estaremos abordando é a questão de ter ou não lugares aí para se pregar o evangelho. Será mesmo que este hábito que é tido hoje de locar um lugar ou construir um lugar para reunir a igreja do Senhor e ali pregar o evangelho é uma conduta de um falso profeta? É heresia? É errado? Bom, pela palavra de Deus nós vamos analisar e veremos quem está errado. Quem está errado? Os que têm um lugar para reunir a igreja, ou aqueles que pregam contra um lugar para reunir a igreja, que pregam contra ter a mentoria ou pastoreio de um líder, ou a constituição de Deus, né, de um pastor para cuidar do rebanho. Enfim, nós abordaremos essas questões e vocês entenderão que esses falsos profetas estão aí fora somente para destruir a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Beleza? Então vamos dar uma pequena explanação. Desde antes do Messias começar a pregar o evangelho, os judeus, principalmente os dispersos, aqueles que por conta aí dos povos que invadiam, que acabavam tomando conta da nação, né? Eles acabavam, como que eu posso dizer, sendo transportados para outras nações ou fugiam para outras nações. E para onde eles iam, como crentes, ali eles faziam reuniões nos lares ou lugares determinados nos lares, que era chamado em hebraico de kahal, que é um lugar separado para se pregar a palavra, ok? Também nos lares, no chamado, como nós conhecemos hoje, cultos familiares, ok? E também em sinagogas, isso mesmo, sinagogas. Quando um rabino ou um sacerdote migrava, eles faziam ali uma sinagoga, até porque a palavra do dízimo diz o quê? Quando o cara está em viagem distante do lugar aonde ele se reúne para ouvir a palavra de Deus, ou seja, o lugar que ele deveria levar o seu dízimo para o sacerdote levita, responsável ali,
naquele tempo, né, do dízimo, eram pequenas tendas que eram feitas, né, para que isso pudesse acontecer. Então ele podia, né, quando ele estava distante, ele vendia o que tinha e ali comia com as pessoas, enfim. Mas quando ele estivesse próximo do lugar onde ele congregava, que eram essas tendas, que depois vieram a se tornar o grande templo, né, e depois as pequenas sinagogas. Eu já vou explicar isso. Então vamos lá. Então ali, quando o cara tinha um lugar próximo onde ele se reunia para ouvir a palavra de Deus, ele levava o seu dízimo e dava naquele lugar, ok? Era em tenda naquele tempo, porque o povo naquele tempo era nômade, estava migrando, beleza? Isso aqui é para que você entenda, amém, meu amado? Para que você entenda. Vamos lá. Depois, houve o quê? A construção do templo, certo? Houve a construção do templo. E o povo se reunia diariamente nos horários da oração, aonde se pregava também a palavra, que eram 3 horários durante o dia. E também tinham as sinagogas espalhadas ali em toda a Israel, cujo território era bem maior do que este hoje ocupado, como nação constituída em 1949, certo? Só que veja bem, os judeus também, como eu disse, nas diásporas, espalhados pelo território dos gentios, abriam ali pequenos pontos dentro dos lares, os chamados kahal, certo? Para se ouvir a palavra e tal. E também, né, depois já das tendas, né, nesses lugares, o que se fazia ali? Se recolhia também ofertas, dízimos, tal, porque tinha um sacerdote e um rabino ali para pregar o evangelho. Então, onde houvesse um sacerdote e um rabino, eles abriam um carralho na casa de alguém que tinha condições, ou construíam em algum lugar, ou se utilizavam de cavernas também para fazer isso, ok? Onde o povo se reunia e recolhia-se as ofertas ali, que é um mandamento, né? Trazer os dízimos é um mandamento. Também tinham as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram lugares que comportavam mais pessoas, que eram construídos justamente para juntar o maior número de pessoas, daqueles que estavam mais distantes do templo, para que ali pudesse ser recolhido dízimos, ofertas, e o povo pudesse ser ministrado, o povo pudesse aprender a palavra, o povo estivesse em comunhão. As sinagogas, geralmente, elas funcionavam apenas aos sábados. Agora, o grande templo, não. O grande templo, ele era diariamente em 3 horários, que eram chamados horários das orações, que também tinha a ministração da palavra. Então, os rabinos iam para lá e se espalhavam dentro do templo com seus grupos e pregavam ali a palavra. E também tinham aqueles a quem era dada a palavra oficial, que havia uma ministração para todos os grupos, para a plateia de modo geral. Beleza? Então isso aqui é para que vocês entendam. E os apóstolos, depois disso, eles pregaram também nas sinagogas dos gentios. Então tudo isso nós estaremos vendo hoje. Então é uma baita de uma mentira esse negócio do cara falar, olha, no templo do Senhor não tinha igreja. Igreja que eu digo como instituição. Como que eu posso dizer? Uma instituição, um lugar onde a igreja, o organismo, pudesse se reunir. Isso é heresia. Sempre existiu mesmo antes do Messias, de tendas, depois carrol, depois sinagogas, templo, e do templo outras sinagogas dentre os gentios, inclusive já desde antes haviam ali as tendas que se tornaram carrol, depois sinagogas, enfim, sempre existiu. E os discípulos iam para esses lugares e pregavam, inclusive os líderes dessas sinagogas se convertiam também. Então é tudo mentira isso que você ouve. O Senhor nunca abriu igreja, né? Templos, isso é mentira. Veja bem, a palavra diz lá, nós sabemos disso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, certo? Obviamente que não, mas ele habita naqueles que são dele nestes templos. E nestes templos, por estes que são dele, a igreja, ele é adorado, venerado, ele é buscado, ele é ensinado. Ok?
Então você já vê que tem uma interpretaçãozinha aí meio errada, né? E as pessoas, eu acho que decepcionadas, ou até mesmo os líderes que fracassaram ministerialmente, acabam sustentando e aceitando essas heresias para buscar, de certa forma, um conforto e uma independência da responsabilidade de agir como membro do corpo do Senhor, de poder contribuir com oferta, com dízimo. Isso é coisa de pessoa endemoniada, ou de pessoa leiga, ou de pessoa ignorante, pessoa mal instruída, pessoa facilmente levada, pessoa traumatizada, decepcionada. Então problemas tem, tá? Problema, alguma coisa tem de errado com esse indivíduo que adota essa ideia, que aceita essa ideia e que passa a propagar esse falso ensino. Porque, veja bem, aonde nós poderemos cuidar, nós que eu digo líderes, poderemos cuidar das pessoas? Nas nossas casas, podemos, culto familiar. Na casa de algum irmão, culto familiar, carrole. Mas se o número cresce e não comporta mais, o que nós faremos? Vão e vivam as suas vidas. Procure alguém que... Não, irmão. Você tem que ter um lugar para comportar essas pessoas. Então a falta de sabedoria desses indivíduos, a tamanha ignorância, e também aí aqueles que ainda são débeis na fé, aqueles que não têm entendimento, que não têm fundamento, eles acabam se deixando levar por esses acomodados líderes fracassados, esses falsos profetas. Enfim, sabendo que falso profeta gera falsos profetas. Essa é a regra. Então eu estou aqui pregando para vocês, ensinando dentro da Bíblia, nós já leremos alguns textos e vocês verão que tudo que é ensinado aí fora é heresia. Beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que só podia pregar no templo e na sinagoga aquele que fosse rabino. Ok? Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia vários episódios onde o Messias pregava no Shabá, no sábado, nas sinagogas, e também durante a semana, todos os dias, no templo. Porque haviam o quê? Escalas, e haviam também um rebanho para cada rabino. Seus discípulos, os discípulos do rabino, ouviam a sua mensagem em grupos separados dentro da sinagoga, e quando e dentro do templo, aliás, e quando havia ali a reunião geral, na escala ele tinha ali a autoridade, a liberdade de pregar a palavra para todos os que ali estivessem. Ok? Então o que eu quero que os irmãos entendam, meus amados, tem muita coisa sendo pregada aí fora que é mentira e as pessoas têm adotado como se fosse verdade. Então vocês têm que tomar cuidado, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado. Cristo pregava não só para os seus discípulos, como haviam também discípulos de outros rabinos que, ao ouvir ou ficar sabendo de sua doutrina e pelos sinais que ele realizavam, deixavam esses líderes e acabavam ali se rendendo ao seu pastoreio, se entregavam ali aos seus ensinos e eles se tornavam um mentor, um discipulador, um mestre daqueles discípulos ali, beleza? Batizando-os, ensinando-os, enfim. E isso acabava deixando extremamente furiosos os outros, que se vangloriavam, gostavam de ir para as praças e serem chamados rabinos ou mestres, né? Doutores pelo povo. Como ele não fazia isso e pregava contra isso, essa humildade chamava a atenção de muitas pessoas que se viam oprimidas pelos tais que se posicionavam dessa forma. Inclusive que se diziam pais na fé de seus discípulos. Ele mesmo vai e ensina. Nós temos ali em Mateus capítulo 23 que ele fala, olha, a ninguém na terra chameis vosso pai, um só é vosso pai, Deus que está nos céus. Então isso já chocava, né? Porque eles tinham esse hábito, eu sou filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse aqui é meu pai na fé e tal. Né? Então ele já cortou isso. E ele deixou bem claro para os seus discípulos, aqueles a quem ele apacentava na época, falou, ninguém chameis pastor, um só é vosso pastor, o Messias. Ou seja, eu que sou o pastor de vocês, não chame nenhum desses rabinos, desses outros rabinos, de pastor, o pastor sou eu. Ele não quis dizer com isso que não haveriam pastores, não. O que ele quis dizer é que naquele momento ele era o pastor dos seus discípulos. Entenderam? Então os falsos profetas de novo distorcem. Bom,
cai em contradição com o que Paulo explica em Efésios capítulo de número 4, versículo 11, Hebreus capítulo de número 13, versículo 7 e 17 e 1 Pedro capítulo 5, onde todos estes textos dizem respeito a ter pastores, a ser pastores, a obedecer os pastores, se sujeitar a eles. Jeremias mesmo, capítulo 3, versículo 15, Jeremias 23, versículo 4, Deus fala que levantaria pastores para cuidar do rebanho, pastores segundo o seu coração que apacentariam o povo com ciência e com inteligência. Bom, quer dizer então que em Mateus 23, versículo 10... isso mesmo, Mateus 23, versículo 10, o Messias estava dizendo, ó, só eu sou pastor, acabou, hein? Depois de mim não tem mais ninguém. Peraí, Paulo estaria cometendo heresia em Efésios 4:11, em Hebreus 13, 7 e 17? Pedro estaria pregando heresia, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1? Deus, né, ele estaria contrariando o próprio Pai, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Jeremias 23, versículo 4? Lógico que não. Então é má interpretação dos falsos profetas, que é introduzido na mente das pessoas, baseado em versículo isolado. Então uma pessoa leiga ao ouvir, abraça a ideia. E muitos líderes fracassados também, que não tiveram êxito no seu ministério, se utilizam dessas falácias para enganar os simples, as pessoas incautas, as pessoas débeis, aquelas que não têm entendimento, até mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de instrução ou pouca instrução, que não são bem alfabetizados ou analfabetos. Tá certo? Então eu estou hoje aqui para combater essas mentiras. Então eu trouxe essa explicação de modo geral para que você absorva o conteúdo com mais firmeza, as suas dúvidas sejam sanadas, a evidência da clareza ilumine o vosso entendimento e você, como que eu posso dizer, esteja blindado aí contra as heresias desses indivíduos, tá bom? Para que vocês entendam o que eu estou falando, vamos lá. Abram comigo suas Bíblias em Lucas, capítulo 4. A partir do versículo de número 31. Lucas 4, versículo de número 31. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Aonde ele ensinava nos sábados? Veremos. Versículo 32. E admiravam-se, o que diz aí? E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz. Veja bem, estava onde? Na sinagoga. Então o Messias estava pregando aonde? Na sinagoga. Vamos continuar. O Espírito exclamava dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, ou Yeshua de Nazaré, vieste a destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus, Yeshua, o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. E veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros dizendo, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Oh glória! E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Yeshua da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, pediram por ela, né, para que ele orasse por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se logo e servia-os. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam
que ele era o Messias. Então ele não queria que os demônios revelassem quem ele era por causa do alvoroço que se causaria, né? E sendo já dia, saiu e foi para o lugar deserto. E a multidão procurava, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E o que diz aí? E pregava nas sinagogas da Galileia. Quando é que ele fazia isso? No sábado. Então você vê que é mentira, né? O Messias nunca veio destruir igreja, banalizar o uso do templo, muito pelo contrário, né? Quando tinham cambistas à porta do templo, ele pegou uma vara e começou a derrubar, quebrar tudo, colocar eles para correr e falar: vocês estão fazendo da casa do meu pai lugar de comércio, né? E ele chamou o templo de quê? Casa do meu pai. Peraí, então tem interpretações que a gente tem que, né, meditar para saber o que nós estamos dizendo. Os lugares onde Deus é glorificado, é exaltado, onde tem um servo de Deus pregando a verdade e o povo ali se reunindo, é uma casa de Deus, porque aqueles que são os templos de Deus, ou seja, a igreja, estão ali reunidos para ouvir a palavra de Deus. Você entendeu? E o Messias chamou casa de Deus aquele templo, porque era ali que ele reunia os seus discípulos, era ali que ele ensinava diariamente. Entenderam? Então tomem cuidado com esses falsos profetas, meus amados irmãos. Tomem cuidado. Outro texto aqui, ó, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos lá. Olha só. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Vamos continuar. Diminuir aqui a foto, que fique melhor. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Yeshua, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe, o líder da sinagoga, indignado porque Yeshua curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. Aí ele vai começar uma parábola aqui, enfim. O que eu quis mostrar para você é que ele pregava nos sábados aonde? Nas sinagogas. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que todo dia ele pregava no templo. Todo dia ele ensinava no templo. Ok? Vamos para mais um episódio. Abram as suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo de número 12,
a partir do versículo de número 9. Olha só. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Puxa, novamente, na sinagoga. Ok? Só deixando bem claro para você, para uma pessoa pregar na sinagoga ou no templo, para uma pessoa ser tida como rabi, que ele era chamado de rabi, de mestre, até pelos seus adversários. Até pelos seus adversários. Para eles chamarem alguém de rabi é porque o cara era formado teólogo. E não era 4 anos. Era muito tempo. Daí dos 13 até os 29, quase 30. Ele ficou todo esse tempo no templo. Todo mundo fala, é onde ele ficou? Ele foi para os indianos, ele foi para não sei aonde, ele aprendeu artes místicas. Esses falsos profetas ficam falando baboseira, né? Outros dizendo, de ninguém ele aprendeu. Não, quem falava isso eram as pessoas. Que ao identificar, não é esse o filho de José, não é esse o filho de Maria, não estão entre nós os seus irmãos e suas irmãs, tal. De onde ele veio esse conhecimento, essa sabedoria? Como sabe tudo isso se não aprendeu letras? Isso era uma opinião deles. Como ele não sabia letras? Se ele pregava na sinagoga, se ele pregava no templo, é porque ele era um rabino. Se ele não fosse um rabino, ele não poderia pregar. E os outros fariseus nunca, que eram rabinos, ou sacerdotes, ou doutores, nunca se dirigiriam a ele como rabi, como mestre, como doutor, se ele não fosse. Ok? Ele nunca poderia sair fazendo discípulos se ele não fosse um rabino. E ele formou, um rabino tinha autoridade, por ser teólogo, de formar rabinos. Então todos os seus discípulos, os apóstolos e outros, se tornaram também rabinos. Por isso que eles podiam entrar nas sinagogas, posterior à sua assunção, e pregar nas sinagogas. E no templo, inclusive. Entenderam? Porque se eles não fossem discípulos comprovados, ou seja, formados rabinos, por Yeshua, que era um rabino, de modo nenhum eles teriam essa liberdade, essa autorização. Porque ao contrário das igrejas de hoje, que qualquer boca aberta chega e prega, naquele tempo, quem podia fazer discípulos, né, ensinar, e quem tinha autorização e liberdade, inclusive escala, para abrir as escrituras e ler, não só no templo, mas nas sinagogas, eram só os rabinos. Não era essa bagunça que se tem hoje. Entra numa sinagoga aí, mesmo judeu messiânica, e vai lá, eu quero dar uma palavrinha. Não é assim não. Você pode ter a liberdade em momentos não oficiais? Pode. Mas quem é o preletor, ou quem tem a palavra oficial, é o rabino. Quem vai trazer os ensinos? É o rabino. É a ele que é dirigido o questionamento. Não são aos leigos. Não é como nos dias de hoje. Ok? Então tenham entendimento quando vocês falam acerca do Messias, porque vocês têm sido muito mal informados. Então vamos lá, Mateus 12, a partir do 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E olha só, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Yeshua, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Eu gosto das respostas que o Messias dá. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará ou tirará dali? Ele colocava sempre em comparação um animal ao ser humano, para que eles ficassem sem saída e valorizassem o ser humano. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse a aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra, foi curada. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então ele estava fazendo isso aonde? Numa sinagoga, num dia de sábado. Por quê? As sinagogas, a palavra oficial era sempre nos sábados, tá? Tinha os atendimentos ali, beleza, para dízimos e ofertas, aconselhamento e tal, mas a palavra oficial era no sábado, e era no sábado que lá estava. Todos os outros dias o Messias estava ensinando no templo, tá bom? Lucas, capítulo 4.
a partir do versículo 13. Olha só. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos lá. Então, pela virtude ou poder do Espírito, voltou Yeshua, Jesus, para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado, no sentido de ser bem falado, né? Bem quisto, bem visto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ok? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Veja bem. A pessoa que tinha escala para leitura, era dado para ela o livro do profeta que era para ser lido, e o livro era marcado na página que era para ser lido. Então foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Achou o lugar, porque assim, como não tinha versículos e o livro estava aberto, então ele foi lá e leu justamente isso, beleza? Não é que ele ficou folheando, procurando, não. Já era marcado. É porque como não tinha versículo e capítulo, ele tinha que achar o assunto ali lendo. Vamos lá. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, que era o que teria a palavra oficial, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Mais uma vez, por que ele pôde pregar? Por que ele pôde abrir? Porque tinha uma escala, e naquele dia ele estava escalado para dar a palavra de abertura na sinagoga. E já estava marcado ali, foi dado o rolo de Isaías, ou o livro de Isaías, que tinha forma de livro e forma de rolo, tá? E ao ser dado, marcado, ele abriu e procurou onde estava escrito e leu e falou, né? Aí as pessoas fitaram os olhos nele, tá bom? Isso aqui é para vocês entenderem corretamente a palavra de Deus, tá certo? Então onde ele estava? Na sinagoga. Na sinagoga. Vamos ver lá João capítulo 6, a partir do versículo 53. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês serve para desmentir esses falsos profetas, né? Como se o Messias não pregasse na sinagoga, no templo, como se ele fosse contrário a isso. Isso é tudo mentira. Aí eles vão dizer, sabe o quê? Não, mas isso é porque havia necessidade. E hoje não há. Com esse tanto de gente que está aí para pregar o evangelho, como é que você vai fazer? Você vai ficar apacentando só na sua casa? Vai ter que ter. Ou um irmão faz um carrol, né, um lugar específico lá na casa dele, um irmão que tenha condições para que possa receber essas pessoas, ou teremos que locar um lugar para colocar essas pessoas. Ah, mas eles estão aí colocando placas e não sei o que. Isso é porque a nossa lei pede. Por quê? Porque os falsos profetas criaram nomes para os seus ajuntamentos. Então hoje há necessidade que isso seja feito. Infelizmente, mas você pode abrir um lugar, ter o nome só no papel, porque é o que a lei pede, nós temos que seguir a lei, até porque ela não contraria os nossos princípios, certo? Mas não colocar placa. Tranquilamente, não tem problema. Ok? Principalmente em São Paulo, isso não tem problema algum. Não precisamos usar nome de instituição, né? Então vamos lá. João 6,53. E Yeshua, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando aonde? Em Cafarnaum. Mas aonde? Na sinagoga. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Yeshua em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, ou perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Então, aonde ele estava mais uma vez? Na sinagoga, no caso aqui, em Cafarnaum. Então, seja na Galiléia, em Cafarnaum, ele sempre estava onde? Numa sinagoga, pregando aos sábados, ensinando nos sábados. Todos os dias ele estava ensinando aonde? No templo. E nos sábados, na sinagoga. Nos intervalos, né, porque ele nem sempre estava em todas as reuniões que tinham no sábado, que eram 3, que eram sequências ali, ou anteriores ou posteriores às orações no templo, né, que eram 3 vezes ao dia, ele estava nas sinagogas nos sábados e também pregando nas casas, nos montes, na praia, entenderam? Mas nunca gritando no meio da rua como você vê os crentes fazendo hoje em dia. Isso nunca. Né? Isaías já disse que ele não faria isso, não se ouviria a sua voz nas praças, nas ruas nem nas esquinas. Tá? Por quê? Porque isso causa tumulto, isso causa encrenca, isso causa problema. E naquele tempo a maioria da nação era crente ou adepta. Só tinha os romanos ali e um ou outro gentil que passava por ali. Isso quando não os gentios eram prosélitos também. E tinha até centuriões romanos que eram prosélitos, que eram crentes. Então, não seria tido como algo escandaloso. Mas no seu tempo tinham o quê? Os fariseus que faziam isso. Principalmente em dia de jejum. Principalmente para se mostrarem aos outros. Então, Isaías veio e combateu, dizendo que a conduta do Messias seria diferente. Assim, também seus discípulos. Ah, mas e Paulo? Irmãos, tinham motivos. Leiam o contexto que vocês vão entender, tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo de número 39. Olha o que diz aí, Marcos 1,39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, expulsava os demônios. Então ele pregava nas sinagogas deles. Deles quem? Dos galileus, beleza? Não é como se ele não fosse, ou a sinagoga não pertencesse a ele, ou ele à sinagoga, tá? Como muitos falsos profetas aí ficam insinuando, tá bom? Não é nada disso. Então vamos lá. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. O que diz aí? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Yeshua, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo, seu funcionário, seu empregado. E chegando eles junto de Yeshua, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso. Aí eles vão dar o porquê. Porque ama a nossa nação. Esse centurião ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então aquela sinagoga ali em Cafarnaum,
tinha sido edificada por quem? Por este centurião. Então, o que aconteceu? Alguns chegaram a Jesus e disseram, olha, e chegando eles junto a Yeshua, Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso. Por quê? Porque ama a nossa nação. E ele mesmo, esse centurião, nos edificou a sinagoga. Foi ele quem construiu essa sinagoga. Aí o Messias lhe concedeu, né? O Messias lhe concedeu. Por uma palavra o servo dele ficou são, né? Então eu estou dizendo isso aqui para que vocês entendam que esses caras que estão aí fora pregando, que não há lugares, que não precisa construir um lugar. Olha aqui a prova, um gentil construiu a sinagoga para os judeus. E aqueles que sabiam disso chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, é lícito que lhes conceda isso, que o Senhor vá lá e cure o servo dele, porque ele nos construiu sinagoga. E o Messias foi fazer isso, fez isso. Então não tem problema algum você construir um lugar para juntar pessoas e essas pessoas ali contribuírem, porque assim ordena a lei. Dízimos e ofertas. Lógico que tem pessoas que se utilizam disso de maneira errada, problema deles. Faça a sua parte, você obedecendo o mandamento, se esse líder tem roubado a Deus, ele há de arcar com a responsabilidade. Contudo, você faça sua parte. Contribua com seus dízimos, com as suas ofertas. Vá congregar sim em um lugar, porque você tem que ter alguém que te apacente, alguém que cuide de você. De repente, se você não tiver, você pode vir congregar conosco aqui online. Eu vou estar organizando direitinho dias na semana, onde a gente vai poder estar tendo cultos online aqui pregando a palavra. Veja bem, serão cultos online e não live. Porque live há interação. Culto online você vem para ouvir a palavra. Você pode tirar dúvidas sobre o assunto que está sendo pregado. Então tem que ser pertinente ao assunto, ao tema pregado. E não vir com perguntas aleatórias. Então, estou dizendo isso aqui, que nós vamos nos organizar. Teremos aí reuniões online, né, que serão cultos aí de ensino, enfim. Mas os questionamentos têm que ser pertinentes ao assunto. Qualquer assunto que seja relacionado a outra coisa que não tem nada a ver com o que está sendo pregado, com o tema, não. Eu falo, ó, irmão, isso aí nós vamos tratar num outro momento. Depois eu falo com você em off. Agora aqui o tema é esse. Tá bom? Então, só para vocês entenderem. Então tomem cuidado, tem que ter um lugar onde você se reúna e tem que ter alguém constituído por Deus para cuidar de você naquele lugar. Ok? Tem que ter. Olha só, vamos lá, vou mostrar isso para você. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3,15. Olha o que diz. Isso aqui é Deus falando pelo profeta, tá? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 23:4. Olha o que diz aí. E levantarei sobre elas, as ovelhas, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Essas ovelhas aqui são o povo, tá? Deixa eu explicar isso, deixar isso bem claro, senão, não tem nada a ver. Então lê do versículo 1 ao 4 que você vai entender. Então está deixando bem claro nesses dois textos, antes do Messias, que Deus levantaria pastores para cuidar do povo, homens que, segundo o seu coração, que apacentariam o povo com ciência e com inteligência, teriam zelo pelo rebanho, como você pode notar nesse assunto. Pega do versículo 1 ao 4 que você vai perceber a preocupação, o porquê que Deus que levantaria, tá certo? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Olha o que diz aí. Hebreus 13, 7.
Lembrai-vos dos vossos pastores ou líderes, né, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, ou seja, tendo a sua maneira de viver como modelo. Hebreus 13, 17. O que diz aí? Obedecei a vossos pastores, vossos líderes, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É óbvio que você tem que obedecer atentando para a sua maneira de viver. Mas se sua maneira de viver não condizer com o seu ensino, mas você perceber que o ensino está correto, faça o que te mandam, mas não viva em conformidade com as suas obras. Olha só, Mateus capítulo 23, versículo 1. Olha só. Então falou Jesus, Yeshua, à multidão e aos seus discípulos. O que ele falou? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, que eram os mestres, os doutores, tal, e os fariseus, que eram aqueles que faziam parte da seita ali, vamos dizer assim, com a crença dos Perushim, né? Inclusive o Messias era fariseu, tá? Só que ele era de uma outra linha, ele não era da linha dos corruptos, beleza? Ele diz o que aí? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem, né, ensinam e não praticam. Então, mesmo aqueles que não são exemplos, se o que eles dizem é proveitoso, como o Messias disse aqui, obedeça-o. Ore por ele, para que Deus possa convertê-lo. Se o que ele está pregando é proveitoso, já é um meio caminho andado. Agora só falta ele adaptar a conduta àquilo que ele ensina. Então, ore por ele. Mas, contrapartida, obedeça tudo o que ele diz. Não proceda em conformidade com as suas obras, porque ele prega e não vive, mas, todavia, obedeça e pratique tudo aquilo que ele te ensinar. Certo? Então, tomem cuidado aí com os falsos profetas. Por via de regra, é óbvio, como nós lemos lá em Hebreus 13, versículo 7, onde diz, olha, obedecei os pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Por via de regra, o líder tem que expressar através da sua conduta a palavra, para que quando ele pregar, a sua palavra tenha mais poder. Isso sobre a vida daqueles que não têm entendimento. Não tem entendimento e não tinha essa informação que eu acabei de passar. Ok? Se você está ouvindo uma pessoa e ela está pregando a verdade, mas sua conduta não condiz com aquilo que ela prega, obedeça tudo o que ela está ensinando, mas não proceda em conformidade com as suas obras. Mas por via de regra no reino, o líder é aquele que ele serve para ser obedecido e sua conduta imitada. Ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, tendo a sua maneira de viver como modelo, como exemplo para o rebanho. Olha o que Pedro diz também. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui para vocês entenderem. Aos presbíteros, deixa eu explicar, essa palavra aqui, presbíteros, no grego presbiteron, ela é o mesmo que ancião, em hebraico, tá? Ou em português, ancião, que era o líder mais velho, que por conta da idade ele se tornava local e que atendia o rebanho, beleza? Então entenda dessa maneira, por isso que a congregação cristã tem anciãos, é baseado neste entendimento, só que eles distorcem achando que não existe pastor por má interpretação de Mateus capítulo 23, versículo 10, como eu expliquei aqui a priori, beleza? Então, aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou também ancião com eles, e testemunha das aflições de Cristo, do Messias, e participante da glória que se há de revelar,
que ele diz aí? Apacentai. Então esses anciãos, eles eram o quê? Pastores. Beleza? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, bem disposto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo do quê? De exemplo ao rebanho. O que casa certinho com a informação de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7, aonde Paulo ensina o quê? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Beleza, meus amados? Isso aqui é para que vocês tenham ideia que tem um rebanho, tem que ter um líder. Tem que ter um pastor para cuidar desse rebanho. Então toma cuidado com as heresias que você tem ouvido aí fora e tem depositado crença. Vamos continuar aqui no assunto, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um dos apóstolos que mais pregou nas sinagogas. Vem comigo. Atos dos Apóstolos 18. Atos dos Apóstolos 18. Os 18. A partir do versículo 1 já tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Presta atenção. Oh, meu Deus. Isso aqui às vezes é chatinho, desloca aqui. Aí, pronto. Meu Deus. Perdão, irmãos, eu sofro um pouquinho de exclusão digital e às vezes eu mexo errado aqui. Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos, no caso, gregos, aqui judeus prosélitos, né, que eram adeptos à crença judaica. Beleza? E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, ou Yeshua era o Messias. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal, o líder da sinagoga, creu no Senhor, né, aceitou Yeshua como Messias, com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram o quê? Batizados. Batizados por quem? Por Paulo. Então Paulo batizava. Nossa! Ah, mas em Romanos 6? Em Romanos 6, é o próprio Paulo aqui e agora. Ah, é que ele se converteu e aprendeu depois. Oh, meus amados, sai fora desses caras aí. Então Paulo pregou para o líder da sinagoga, ele aceitou a palavra, não só ele, como a sua família e muitos outros irmãos. E aonde Paulo foi pregar? No sábado? Na sinagoga, como era de costume deles. Atos capítulo de número 9, a partir do versículo 13. Atos 9, versículo 13. Bom, aqui fala da conversão do apóstolo Paulo, né? O Senhor vai até Ananias e pede para que ele vá até Paulo e ore para que ele seja curado. Então Ananias responde: Senhor,
De muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi o quê? Batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Yeshua que este era o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Aonde ele pregava? Nas sinagogas. Então Paulo nunca deixou de ir nas sinagogas. Nunca. Quando ele estava distante, no dia de sábado, como costume, ele ia orar na praia, em algum lugar, você vai achar textos que falam sobre isso. Mas ele sempre foi e pregou. E por que Paulo podia pregar na sinagoga? Paulo era um doutor da lei, ele era um rabino, por isso que ele podia pregar. Se não fora, ele não poderia. Assim como os discípulos de Yeshua, sendo formados por Yeshua, que era um rabino, também se tornaram rabinos e tinham liberdade para pregar no templo e nas sinagogas. Pegaram a visão? Vamos lá. Atos 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A partir do versículo de número 1. Olha só. Na igreja que estava em Antioquia, veja bem, na igreja que estava em Antioquia. Então aqui está escrito o quê? Sinagoga. Tá? Só que eles traduziram aí errado, porque aqui está falando de um lugar físico. Porque senão estaria reunido com os irmãos que estavam em Antioquia. Não, falou na igreja. Então na igreja está se referindo a um lugar físico. Então na sinagoga que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, ou Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só, hein? Não foi assim Paulo chegar e pregar e não, eles foram separados. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram. Que tremendo, hein? Isso aqui foi quando Paulo foi separado aí, literalmente, para fazer a obra, né? E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, na onde, irmãos? Nas sinagogas dos judeus. Isso mesmo, sinagoga dos judeus em territórios gentios, como tem sinagogas aqui no Brasil também de judeus. E tinham também a João e Yohanan como cooperador, né, que é João Marcos. Então, o apóstolo Paulo e todos os outros discípulos, qual era a primeira coisa que eles faziam quando eles iam para o exterior? Procurar uma sinagoga. Então eles iam em lugares estratégicos, eles iam para onde haviam sinagogas e dali eles expandiam, mas eles iam para territórios gentios ou para o exterior, onde tinha sinagogas, ali pregavam a palavra para os judeus nas sinagogas e dali a palavra se expandia, ia se espalhando. Vocês entenderam? Então eles iam pregando sempre aonde? Nas sinagogas. Então Paulo foi e pregou aonde? Nas sinagogas.
porque era essa a regra, era assim. Lembra que o Messias falou? E de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Então havia as ovelhas perdidas da casa de Israel espalhadas não só pelo território israelita, mas dentre os gentios também, devido às inúmeras diásporas que Israel, que a nação, sofreu. Ok, meus amados? Então é necessário que se explique isso para que as pessoas não venham e falem bobagens e vocês acabem aí depositando crença, depositando fé nessas mentiras, nessas heresias. Tá certo? Olha só, ainda em Atos capítulo 13, Atos 13, 37. Muito texto, irmão. Dá um branquinho de vez em quando. Olha só. Prestem atenção, hein? Prestem atenção que nós vamos ler. Atos capítulo de número 13, versículo de número 37. Espera aí. O computador fez um barulhinho aqui, eu já pensei que ele ia dar uma desligada já. Vamos lá. Atos 13, 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Está falando do Messias, beleza? Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este, Yeshua, se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E aonde é que Paulo estava? Na sinagoga. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-lhes a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aonde? Na sinagoga, como os gentios pediram. Beleza? Então, Paulo pregou, sim, na sinagoga. Ah, mas e no templo? O Messias pregou no templo, meu amado. Não só ele, como os seus discípulos. Vamos ver isso? Abram suas Bíblias em Lucas 19, 47. O que diz aí? Olha o que diz. E todos os dias ensinava no templo. Quem ensinava? Yeshua. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo, os líderes do povo, procuravam matá-lo. Mas todos os dias ele pregava onde? No templo. Marcos 14, 49. Marcos 14, 49. Acho que vamos ler só esse versículo mesmo. Ó, o que diz aí? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então todos os dias ele estava o quê? Ensinando no templo. O que isso significa? Significa que ele estava todos os dias no templo e aos sábados nas sinagogas. Beleza, irmãos? Então, tem muita coisa que vocês estão ouvindo aí que é pura heresia, né? Lucas,
capítulo 20, versículo 1. Lucas 20, versículo 1, perdão, Lucas capítulo 20, versículo 1. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo aonde? No templo, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo, dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, né, os milagres e tal. Ou quem é que te deu esta autoridade? Porque eles queriam saber quem é esse cara que está fazendo isso, que está pregando desse jeito, que está realizando esses sinais, não é? E eles ficavam, né? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar o seguinte, olha. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo, aonde? No templo. Então sempre ele estava aonde? No templo. Ok? Ensinando. João capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 8. João 8:2, deixa eu ver. É isso mesmo. João 8:2. Olha só. E pela manhã cedo voltou para onde? Para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então, todos os dias o Messias estava onde? No templo. A não ser quando ele fazia alguma viagem para longe. Mas todos os dias ele estava no templo. E todos os sábados, né? Ele estava nas sinagogas espalhadas por todo o território israelita, pregando a palavra de Deus e realizando sinais, prodígios e maravilhas. Beleza? João 7:14. Mas no meio da festa subiu Jesus, Yeshua, aonde? Ao templo, e ele fazia o quê? Ensinava. Certo? Então o Senhor ia para o templo? Ia para o templo. Todos os dias. E ensinava. Exceto, óbvio, quando ele estava numa cidade distante do templo. Mas todos os dias ele estava onde? No templo. E ensinava. Beleza? Ensinava. E aos sábados? Nas sinagogas. Ensinando, cumprindo a sua escala ali, né? Quando era dia dele ser o preletor, quando era dia dele dar a palavra de abertura, mas sempre realizando sinais e ensinando. Sempre, todos os dias, no templo e no sábado. Todos os dias. Beleza? E seus discípulos? Será que os discípulos não? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 44. O que diz aí? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, ou seja, todos perseveravam unânimes, em grupo, todos os dias, na onde, irmãos? No templo. Partindo o pão em casa, ou seja, no templo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles faziam do templo a sua própria casa, estavam todos os dias ali partindo o pão, comendo juntos, orando, todos os dias. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42. O que diz aí? Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Yeshua, o Messias. Então, todos os dias, né? Todos os dias os discípulos estavam onde? No templo. Os que estavam em Jerusalém.
Os que estavam espalhados em missão, todos os dias eles estavam pregando a palavra nos lares. Lembrando que aqui o Messias também pregava nos lares, tá? Os discípulos também. Mas todos os dias, em horários específicos de reunião e de oração, que eram 3 por dia, estavam eles no templo ali, ouvindo a palavra, pregando a palavra, fazendo discípulos, tá? E nos sábados estavam nas sinagogas, os que estavam no exterior, como Paulo, Barnabé, Simão, Lúcio, João Marcos, etc, etc. Eles estavam aonde? Nas sinagogas dos gentios, pregando a palavra. Certo? Todo sábado lá estavam eles. E também nos carrol, né, que eram, vamos dizer aí, uns lugares separados dentro das casas, né, para se pregar o evangelho, e propriamente nas casas mesmo ali, falando da palavra de Deus. Então era todos os dias, né? E veja que sempre estavam os líderes ali com o rebanho, diferente do que nós temos visto hoje, aonde se ensina que cada um tem que fazer o que acha melhor e que não tem liderança. Por quê? Porque homens fracassados, falsos profetas, alguns até rebeldes, ou homens que não querem ter nenhum tipo de responsabilidade, ou intérpretes equivocados da palavra de Deus, acabam propagando essas ideias, essas heresias que acabam destruindo a igreja. Acabam dispersando o povo, deixando o povo sem uma liderança, sem alguém para cuidar delas. Ok? E não é isso que acontece. Leia lá Efésios, capítulo 11, capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Você sabe quem são as juntas? As juntas que ligam os membros ao corpo são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, você não se une ao corpo se você não tem um líder. Então tomem cuidado com a doutrina dos falsos profetas. Leia lá Efésios 4, do 11 ao 16, e você vai entender bem o que eu estou dizendo, com esta informação de quem são as juntas e ligaduras. Então você tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. Eles só querem destruir, conscientemente, conscientes ou inconscientemente, eles estão agindo assim, ok? O diabo tem os usado dessa maneira. Hebreus, para a gente concluir aqui, Hebreus capítulo 10, 25. Olha só. Isso aqui eles não pregam, né? Olha só o que diz. Não deixando a nossa congregação ou de congregar. E se nós temos uma congregação ou congregar, é porque nós estamos reunidos com outros irmãos e tem alguém para nos ensinar. Porque tem que ter um líder para essa congregação, para os que estão congregados. Ok? Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do juízo, né? Então, nós temos que nos reunir como igreja, congregar, ter alguém que nos ensine a palavra, né? Um líder, a fé dos quais nós temos que imitar, atentando para a sua maneira de viver. E se ele não tem uma maneira de viver que condiga ao seu ensino, se o que ele ensina é correto, nós devemos fazer tudo o que eles ensinam, mas não proceder em conformidade com as suas obras. Ou seja, a responsabilidade, ela é pessoal. Beleza? Meus amados, essa era a palavra que eu tinha que trazer. Eu acredito que essas informações foram muito valiosas. Vocês podem enviar, inclusive, para estes idealizadores ou movidos pela ideia, né? Pela doutrina aí dos desigrejados, né? Que acham que são corpo, separados do corpo. Não existe isso. Nós somos todos membros. E juntos compomos o corpo, cujo cabeça é Cristo. Sozinhos somos membros. Não existe corpo sozinho. Nós somos membros em comunhão. E templo de Deus em comunhão. Então toma cuidado com o que os falsos profetas têm ensinado aí fora. Tá certo? Meus amados, não deixem de contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Ok? Você pode contribuir conosco, com o nosso ministério, pelo Pix no CPF 185-183-39863 ou pelo Pix no celular no 11 98679 6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda. Deus há de te abençoar e retribuir. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e também vou fazer um pedido aqui para vocês. Não deixem de dar o seu like. Dê o joinha lá. Se você não gostou, dê o dislike, joinha para baixo, não tem problema. Faça um comentário, participe. Isso serve para que o nosso canal se torne popular e outras pessoas tenham acesso a isso que nós temos pregado aqui. Beleza? Compartilhe também nas suas redes sociais.
Facebook. Você pode fazer cortes dos nossos vídeos, colocar no seu Kuai, no seu TikTok, não tem problema algum, você tem essa autorização. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom, meus amados? No Instagram, Facebook, outras redes sociais, enfim, compartilhe e faça cortes. Em nome do Senhor Yeshua, Deus vai te abençoar muito. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, shalom e até a próxima.